Creia no teu coração. O milagre está neste lugar. Deus poderoso, Deus santo, forte e tremendo, adorando o teu nome e te engrandecendo, papai. Pedimos que agora venha a tua unção, a tua graça, através da tua palavra, Senhor, trazendo restauração, trazendo vida, Senhor, e gerando em cada coração, papai, uma fé, Senhor, que move montanhas, uma fé, Senhor, que traz a cura, que traz o milagre, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Obrigado, pastor. Eu vou pedir se os músicos puderem ficarem, amém, porque vai ser muito rápido, visto que não é do muito falar, mas é do agir de Deus essa noite que nós queremos. A igreja pode se assentar neste momento, aleluia. Irmãos, eu acho que vocês ainda vão acabar de me chamar de pastor chorão, porque cada vez que eu ministro a palavra aqui, o Senhor me toca de uma forma que eu começo a chorar. Mas eu louvo a Deus por isso, porque é um choro que vem de Deus, que vem da parte dEle, é uma alegria. É bom chorar na presença do Senhor. Se tem um lugar que você deve chorar, é aos pés do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos que já sentiram ou que já tiveram resposta de Deus? Hoje é o 6º dia da campanha. Quem já teve resposta de Deus para a sua situação, para o seu problema? Eu vejo várias mãos levantadas. E quantos creem que até o término dessa campanha vão receber de Deus a resposta que estão esperando? Aleluia, aleluia. Eu só fico triste porque algumas mãos não se levantaram, mas eu acredito que até o final dessa campanha Deus vai gerar fé no teu coração, aleluia. Eu quero ler a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Amados, só para título de curiosidade, acredita-se que esse Tiago não é o discípulo de Jesus, mas sim o irmão de Jesus, porque Tiago foi um dos primeiros discípulos de Jesus a ser morto, né? Então, essa carta é atribuída a Tiago, irmão de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. E já fica a dica aqui para quem quer aprender mais da parte do Senhor, esteja às quinta-feira aqui participando do nosso staff, né? O curso teológico da Filadélfia, para você aprender um pouco mais das coisas de Deus. Amém? Está começando o ano, você tem a oportunidade de começar esse ano, mesmo que ainda não esteja no primeiro módulo, mas ele se repete quantos módulos, pastor? São 6 módulos, então, quando chega no 6º, volta para o primeiro de novo, amém? Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 3, que diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Alguma versão diz por passares por diversas provas. E o 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aleluia. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já faz dias, já faz meses, já faz ano que estão passando por alguma luta. E talvez você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa luta. Mas a palavra de Deus diz: tenha paciência, porque na hora certa, e eu digo que a hora é já, a hora certa o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Amém? Aleluia. Então te alegra, meu irmão. Te alegra na presença do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 11 também diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, ele fala de quem? De Jó, porque
Bíblia, na palavra de Deus, você não encontra outro homem que passou por tão grande tribulação, por tão grande aflição quanto Jó. Nosso pastor ministrou aqui no começo da campanha, também falou sobre Jó. Eu quero falar mais um pouco, porque eu tenho estudado nesses últimos dias o livro de Jó. O Senhor tem me levado a estudar. Não sei se o Senhor quer me provar. Que agrade a Deus que sim, porque a prova acrescenta a nossa fé. A prova é para nos aprovar no final. Então, o Senhor tem me levado a estudar o livro de Jó. Eu já ministrei aqui outro dia também sobre Jó. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre as 3 lutas na vida de Jó e a restauração na vida de Jó. Mais importante que a luta foi a restauração na vida de Jó. Porque nós estamos numa campanha de restauração. O título dessa campanha é Jesus Cristo, o Restaurador. Então, se nós vamos falar de luta, é porque no final vai haver restauração. Amém? Aleluia! Então, continuando aqui. Vou falar sobre as 3 provações de Jó. O desejo do meu coração, que assim como Deus virou o cativeiro de Jó, a luta de Jó, que não chegue nem ao término, e comece a partir de agora, a partir de hoje, Deus a virar, Deus a transformar, Deus a mudar a tua história. Por isso, vai clamando aí. Vai clamando aí, não perca tempo. Clama ao Senhor, busca Ele. Porque o Senhor, esta noite, vai olhar para ti e vai dizer assim: agora sim, eu vou virar o teu cativeiro. O livro de Jó, irmãos, para título de curiosidade, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Talvez foi o primeiro livro a ser escrito. Acredita-se que a história de Jó, que Jó viveu entre os patriarcas, entre Abraão e Moisés, porque devido à sua idade, a Bíblia fala que depois da sua tribulação, ele ainda viveu 140 anos. Então, calcula que ele viveu de 200 a 220, 230 anos. E a gente sabe que antes de Abraão, o povo vivia mais, mas até Abraão, até Moisés, o povo passou a viver 90, 100 anos no máximo. Então, por isso, atribui-se que ele viveu entre Abraão e Moisés. Também é no livro de Jó que nós aprendemos que o justo também sofre. Tem justo nessa igreja aqui, tem salvos nessa igreja aqui, aleluia. Então eu tenho uma notícia para te dar: você não está livre de tribulação, aleluia. Então também é no livro de Jó que aprendemos que o diabo ele está ativo, ele está procurando quem ele possa tragar, quem ele possa agir na vida. Mas é no livro de Jó que aprendemos que a ação do diabo tem limite. Aleluia, aleluia. O diabo ele não pode tocar na tua vida sem a permissão de Deus. Se você está passando por luta ou por prova, é permissão de Deus. Aleluia. Também encontramos no livro de Jó o próprio Deus dando testemunho de quem era Jó. Ele diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu acho isso lindo, porque são muitas qualidades. São muitas qualidades. O homem íntegro, reto, parece ser a mesma coisa, mas quando você lê a história de Jó, você vê que ele era um homem que ele era... a sociedade reconhecia ele como homem de Deus, a sociedade reconhecia ele como um grande empresário, a sociedade sabia que ali tinha alguém que adorava um Deus verdadeiro, pelo fato de ele ser reto em tudo que ele fazia, íntegro em tudo que ele fazia. Também a palavra de Deus diz que Jó ele não tinha escravo, e era comum naquela época os grandes fazendeiros terem escravos, e a Bíblia diz que ele tinha empregados, ele pagava salário a seus empregados, aleluia, aleluia, ele sustentava de famílias, famílias eram abençoadas pela vida de Jó.
Deus está te levantando neste lugar como um empresário para abençoar famílias, aleluia, não somente para te abençoar, mas que tu possa abençoar o teu irmão, o teu colega, o teu amigo, os teus vizinhos, os teus parentes. Deus quer te levantar como um homem de Deus dessa cidade, aleluia, que todos possam reconhecer em você um agente de Deus aqui na terra, aleluia. Aplauda ao Senhor nessa hora. Aleluia. Deus tem prazer em abençoar você, meu irmão, e Satanás tem ciúme. Jó no capítulo 1, versículo 9, diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Você sabe da história que de tempos em tempo os anjos comparecem diante de Deus para prestar conta, e diz que certa feita Satanás estava no meio deles, e Deus olha e diz: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de rodear a terra. E ele diz: tens visto lá meu servo Jó? Olha o orgulho de Deus em dizer: tens visto lá o meu filho, tens visto lá o meu servo, aquele que ora, aquele que clama, aquele que acorda pelas madrugadas e oferece sacrifício para mim, aleluia. E Satanás, ele fica indignado, ele diz: também tu dá tudo para ele? Duvido se tirar o que ele tem, se ele continua ainda te servindo. Aleluia. Saramai. Eu digo que a história de Jó serviu de exemplo para a nossa vida. Aleluia. Não precisa te preocupar, porque hoje nós temos Jesus, o nosso advogado, que está diante de Deus nos defendendo. Jó não tinha esse advogado, nós vamos ver durante a história. Mas Jó foi usado de exemplo para a nossa vida. Jó no capítulo 1, versículo 12, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. Eu vejo aqui um Deus, ele diz assim: tá bom então, eu vou aceitar o teu desafio, eu acredito no Jó. Sabe, Deus está olhando para você essa noite e diz assim: você vai vencer, ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai envergonhar Satanás, assim como Jó, o meu filho vai envergonhar Satanás, aleluias, aleluia. Tem servos de Deus aqui neste lugar. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó, estava dizendo para Satanás? Pode arrebentar com ele, só não mata ele, mas pode arrebentar com ele, que ele vai ficar firme na minha presença. Aleluia, Deus amado. Então a primeira provação de Satanás na vida de Jó foi nas finanças. Eu nem vou pedir aqui para levantar a mão, porque eu sei que tem vários irmãos aqui que estão passando por lutas nas finanças. A gente vem de uma crise, e a gente, além da crise, nós temos Satanás agindo para nos derrubar. Então eu acredito que muitos aqui estão passando por essa luta. Então, o primeiro ataque de Satanás é nas finanças. E a Bíblia diz que Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Jó, ele já trabalhava com um conceito que é usado por muitos coaches hoje. Salomão, sábio Salomão, ele também fala em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 1 e 2, que diz assim: entrega o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Hoje muitos falam: você tem que aplicar o seu dinheiro em vários negócios, porque um pode não dar certo, mas o outro dá certo, aí você não perde tudo. Jó teve esse entendimento da parte de Deus. Deus revelou isso para ele. Tanto que Jó,
ele tem 7.000 ovelhas. Se você prestar atenção, quem tem 7.000 ovelhas não é um pastorzinho qualquer. Acredita-se que ele ou tinha uma indústria têxtil, ou ele era um grande fornecedor de lã para uma indústria. Olha só a visão de Jó, na sua época. Depois a Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos. Irmãos, camelo era o principal meio de transporte daquela época. Eu já falei isso aqui outra vez. Jó ele tinha uma empresa de transporte, uma empresa de Uber daquela época, porque para atravessar o deserto era o único animal que ele bebe água ali, seus 50, 60, 70 litros d'água, e ele anda dias e dias no deserto sem tomar água. Então Jó ele tinha 3.000 camelos. Fazia o transporte naquela época. Depois a Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de boi. Quem é da roça aqui, sabe que a junta de boi era usado para arar a terra, para cultivar a terra. Era considerado o trator daquela época. Imagina o Jó agora com 500 trator no seu terreno, 500 juntas de boi. Então ele era um grande fazendeiro. Ele tinha muitas terras. E a Bíblia diz também que ele tinha 500 jumentas. E é interessante que a Bíblia fala em jumentas e não em jumento. Por quê? Porque a jumenta ela dá o leite. E o leite da jumenta, eu tive pesquisando, é parecido com o leite do ser humano. Era usado para amamentação também. E hoje em dia é feito muito estudos sobre o leite da jumenta, e o poderio que ele tem, ele se valorizou muito nos últimos tempos. E Jó, naquela época, provavelmente ele já se utilizava disso. Tanto que a Bíblia diz que Jó lavava os seus pés com leite. Olha quão poderoso Jó era na sua época. Só que a palavra de Deus diz que Satanás, ele começa a agir nas finanças de Jó. Então, certo dia, chega a notícia para Jó. Um dos seus empregados chega até ele e diz: Jó, nós estávamos no campo com os bois, com os jumentos, as jumentas, e de repente veio os sabeus e nos atacaram e levaram todo o teu rebanho e mataram todos os teus empregados, só eu escapei. Satanás deixou vai lá e dá a notícia para ele agora. E eu olho para Jó e fico imaginando que Jó recebe aquela notícia, como cada um de nós, começa a ficar meio que preocupado, mas a Bíblia diz que ele permanece de pé. Satanás vem e dá o primeiro ataque e ele permanece de pé. Presta atenção, igreja, Satanás te ataca, você tem que permanecer de pé. Aleluia, foi falado aqui no começo, você se prostra diante de Deus, não diante de Satanás. Está vindo a luta? Permaneça de pé, porque o teu alvo é Cristo. Aleluia. E se não bastasse, chega um segundo funcionário e diz: Jó, nós estávamos no campo com as ovelhas, e de repente veio fogo do céu, queimou todas as ovelhas, queimou todos os teus funcionários, só eu sobrei para te trazer a notícia. Mais uma vez Jó amarga, mas permanece de pé. E a Bíblia diz que chega um terceiro diante dele e diz assim: Jó, os caldeus queimaram, estragaram com toda a tua lavoura, levaram os teus camelos, mataram os teus funcionários, só eu sobrei. E aqui tem algo interessante que me chama muita atenção, porque bois e jumento foram levados, camelos foram levados, mas as ovelhas foram queimadas. Sabe por que disso? Porque Satanás não quer ver você adorando a Deus. Porque quando Jó se levantava pela madrugada para adorar a Deus, ele pegava uma de suas ovelhas, levava diante de Deus e oferecia pela sua família. Diz a Bíblia que ele oferecia sacrifício conforme os números dos seus filhos. Então, toda madrugada que ele se levantava para fazer sacrifício, 10 ovelhas ele sacrificava ao Senhor. Então Satanás diz assim: eu vou acabar com o teu culto agora, tu não vai mais cultuar o Senhor.
Oramaste andeseremai. Então vem a segunda provação na vida de Jó. Eu vou me apressar porque a hora está passando. A segunda provação na área de Jó é na família. Vê que até então Jó está recebendo as notícias e permanece de pé, fazendo contas, prejuízos, amargando ali, mas recebendo a notícia, permanecendo de pé. Mas quando chega um dos seus funcionários de Jó, os teus filhos estavam todos na casa do mais velho. E de repente soprou um vento forte e derrubou a casa, e todos os teus filhos morreram. Eu imagino que como eles estavam já na casa do mais velho, o mais velho provavelmente já era casado. Então morreu filho, morreu nora, talvez morreu netos. A Bíblia não menciona, mas dá para imaginar isso. E fora os empregados, porque Jó tratava os empregados como da família. Aí a Bíblia diz que nessa hora Satanás vê uma reação em Jó. Nessa hora Jó ele cai. Ele cai, Satanás diz, agora eu venci Jó. Agora eu venci. Mas de repente Jó se levanta, troca a sua roupa, se veste de saco, volta de joelho à presença de Deus e diz, Pai, Tu me destes, eram Teus, aleluia, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, aleluias. Aleluia, aleluias. Então Jó adora ao Senhor. Jó adora ao Senhor. Olha a diferença de quem serve a Deus. Ele se prostra, mas para adorar ao Senhor. Você tem que chegar aqui na presença do Senhor e te prostrar para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Na hora da oração, adore ao Senhor. Porque Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração, aleluia, arrependido diante dEle. Então Satanás, eu acho que naquela hora ele fica encapetado. Diz, não pode, matei a sua família e ele ainda permanece de pé. Pastor Nai, alguns irmãos já passaram por essa situação. Irmão Joels também, agora há poucos dias. Eu também passei por isso há um tempo atrás. A Joana, quando tinha 4 anos de idade, foi acometido pela apêndice. E é muito comum as pessoas terem esse problema, fazer a operação e ser normal. Só que ela passou muitos dias, e quando detectamos que era apêndice, já estava estourando. E quando chegou lá na mesa de cirurgia, já havia estourado, e sabe que quando isso estoura, aquilo se espalha por dentro de todo o corpo, e é preciso fazer uma limpeza, é tirado o intestino, feito uma limpeza, e corre o risco de infecções, é comum. E a gente ficou... a pastora Kézia ficava durante o dia com ela no hospital e eu ficava à noite por causa do trabalho. E passou-se 1 semana, 2, que é o período normal da pessoa se recuperar, 1 semana, e passou-se 3 semanas, e ela naquela situação não melhorava, os médicos preocupados, já a gente via nos semblantes dos médicos a preocupação. E quando foi numa quarta-feira, lá pela 4ª semana por aí, a pastora Kézia disse assim, hoje à noite eu vou para a igreja clamar pela minha filha. Eu assim, vai lá. E ela veio pedir oração aqui na igreja e foi orado pela vida da Joana. E naquela noite ela teve uma melhora. De manhã o médico passou e disse, pode dar alta, ela já está melhor. Aleluia, Deus guarda os seus. Quando eu vi ela entrando para aquela mesa, para aquela sala de cirurgia, eu me desmanchei em choro. Eu disse, Senhor, apenas 4 anos já tendo que ser operada. Agora imagina você 10 filhos como Jó. Mas continuando, Jó ficou indignado. Satanás ficou indignado porque mesmo assim ele vê Jó adorando a Deus. Então a palavra de Deus diz que que Satanás volta à presença de Deus e diz assim, então deixa eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar na pele, na carne, nos ossos dele. Então Deus vai e toca, só não mata. E Satanás volta
e acomete Jó de uma enfermidade. Diz que no seu corpo começam a estourar feridas. E ela começa a estourar da planta do pé até a cabeça. Diz que até dentro da sua boca tinha feridas. Ao ponto de que ninguém mais suportava ficar ao lado de Jó, nem a sua esposa. Então Jó ele se retira para um outro lugar. E a Bíblia diz que, por causa das suas enfermidades, até as unhas caíram. E ele pegava cacos de telha e raspava aquelas feridas. E 3 amigos dele, sabendo que Jó estava passando por isso, Jó era um homem muito conhecido, era o mais rico da sua época, e alguns amigos seus vieram até ele. E a Bíblia diz que 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos vêm até ele para quê? Para consolar Jó. E quando eles chegam diante de Jó, que eles veem a situação que Jó está, eles olham um para o outro e dizem assim: nós vamos proclamar um jejum aqui de 7 dias. Porque não há enfermidade que não saia com um jejum de 7 dias. E lá eles ficaram 7 dias, diz a Bíblia, sem dar uma palavra, ao lado de Jó. E quando amanheceu o 8º dia, Jó permanecia da mesma forma. Então aqueles 3 amigos dizem: mas não pode isso. Jó, tu cometeu pecado, Jó. Jó, tu fez alguma coisa perante Deus, porque não pode. Era para você já estar se curando das tuas feridas. E começam a colocar a fé de Jó à prova. Tem amigos que parece que estão dando bons conselhos. Conselho bom vem da parte do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Temos o anjo da igreja aqui para te aconselhar, meu amado, quando você precisar, aleluia. Procura o teu pastor, amigo não vai resolver o teu problema, aleluia. E assim foi na vida de Jó. E a gente vê do capítulo 4 até o 38, aquela discussão, eles dizendo: Jó, tu pecou. Ele disse: eu não pequei. Jó, tu pecou. E a Bíblia também fala que nesse conflito ali entra mais um amigo. Entra o 4º amigo de Jó, de nome Eliú. E esse Eliú é um pouquinho mais sábio que os outros. Ele chega e diz: ô Jó, eu vi que todos eles aí falaram e não te acrescentaram em nada. Mas eu sei de uma coisa. Eu só posso te dizer uma coisa. Deus sempre tem uma razão para tudo. Se você está passando por luta, por prova, saiba de uma coisa: Deus sempre tem uma razão para a situação que tu estás passando. Em meio a toda essa confusão, aí sim Deus resolve quebrar o seu silêncio. Amado, alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que Jó, do começo da sua luta até Deus restaurar ele, isso aconteceu entre 7 e 10 anos. Não se sabe ao certo. Mas imagine Deus em silêncio por 7 anos na vida de Jó. A luta está na nossa vida há 1 mês, 2 meses. Deus está em silêncio. A gente já fica preocupado. Mas naquela hora Deus resolve quebrar o silêncio. Então a Bíblia diz que de repente Jó avista de longe e ele vê um redemoinho vindo em sua direção. Lembre que o redemoinho trouxe a maior tristeza na sua vida, destruiu a casa onde estavam seus filhos. Então Jó fica olhando, atento para aquele redemoinho, e de repente do meio daquele redemoinho vem uma voz, e era Deus. Deus resolve falar com Jó. E a Bíblia diz que Deus chega para Jó e diz assim: Jó, tu acha que eu não estou contigo, Jó? Tu acha que eu não tenho controle de tudo, Jó? Eu vou te fazer aqui algumas perguntas e ver se tu me responde, ver se tu é tão sábio assim para me responder. E ele começa a perguntar: Jó, quem criou a terra, quem criou os alicerces, como é que foi feito? Ele: não sei. Jó, e as estrelas no céu, assim,
Como é que é? Eu não sei, Senhor. E tudo que Deus pergunta a Jó, ele diz, eu não sei, Senhor. Então ele reconhece que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu controle. Nada, nem a tua luta, nem o teu problema, nem a tua situação foge do controle de Deus. Aleluias. E depois de Deus conversar com Jó, Deus conversa também com os amigos de Jó que ali estavam e diz assim, olha, vocês três colocaram a fé do meu servo à prova, quase fizeram ele desfalecer. Então, para que possa ser perdoado o pecado de vocês, vão agora, tragam 7 novilhos, para que Jó ofereça sacrifício, para que eu perdoe o pecado de vocês. Sabe o que isso me diz? Que mesmo Jó, na situação em que ele estava vivendo, ele era autoridade entre aquelas pessoas. Deus te levantou como autoridade na tua casa. Deus te levantou como autoridade na tua família. Aleluia. Você é autoridade de Deus, mais que você esteja fraco na fé. Fraco na fé, mas você é autoridade. Creia nisso. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando Jó, lá no capítulo 42, que quando Jó está orando ali, oferecendo sacrifício a Deus, orando pelos seus amigos, aí o Senhor diz, agora sim, agora eu vou virar o teu cativeiro. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, o Senhor vai virar. E é hoje. Aleluia, e é hoje, o Senhor vai mudar a tua história, aleluia, é hoje, creia nisso, tenha fé, aleluias. Então veja que a primeira coisa que Deus restaura na vida de Jó é a sua autoridade, a segunda coisa que Deus restaura na sua vida é a saúde, depois a família e as finanças. E aqui tem algo interessante, porque Satanás tirou tudo que Jó tinha, e eu fiquei olhando como Deus restaurou a vida de Jó, as finanças de Jó. E a própria Bíblia responde, a Bíblia diz que quando souberam que Jó estava se recuperando, todos os seus irmãos, irmãs, amigos, colegas, todo mundo foram visitar Jó, e eles iam até a casa de Jó, tomavam café com Jó, e a Bíblia diz que eles levavam presentes a Jó, eles levavam dinheiro para Jó, eles levavam anéis para Jó, ouro, prata, animais, e assim Deus restaurou tudo de volta para a vida de Jó. Vejam que não precisou Jó correr atrás, Deus disse, eu permiti tirar, agora eu vou te dar de volta, e tem mais, e vou te dar tudo em dobro ainda, aleluia. E Jó se torna o homem mais poderoso do que ele já era antes. Lembra que no começo dessa mensagem eu falei que Jó, ele teve revelação, ele não conheceu Jesus Cristo, restaurador. Na época dele não se falava em Jesus após o Novo Testamento, a promessa, ele vivia um tempo da lei, mas Deus, presta atenção, em algum momento da história de Jó, ele revela o plano de salvação para Jó. Porque Jó questionava o seguinte, se houvesse um advogado que julgasse a minha causa diante de Deus. Se houvesse um advogado. E depois nós encontramos Jó dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará, aleluia. Jó teve a revelação de Jesus Cristo, o restaurador, aleluia. Em algum momento Deus revelou para ele, Jó, assim como tu perdeu os teus filhos, eu também vou entregar o meu filho para morrer pelo pecado da humanidade. E olha a diferença de ter um advogado perante Deus, que a Bíblia diz lá em João, aliás, lá em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 31 e 32,
Eu já vou pedir para vocês ficarem de pé, que eu já estou terminando. Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, escuta bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo, a fim de separar a palha. Mas eu intercedi ao Pai, aleluia, por ti, Simão. Olha a diferença de quem tem Jesus na vida como seu advogado, como seu intercessor. Em algum momento da história de Pedro, ele deu brecha para que Satanás agisse na sua vida. Em algum momento na tua história, Satanás teve autoridade para agir na tua vida, mas nessa noite, toda a autoridade de Satanás vai ser tirada, aleluia. Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar, aleluia. Não importa a situação, não importa o motivo que levou Satanás a tocar, ou nas tuas finanças, ou na tua saúde, ou na tua família, mas a partir de agora, o Senhor vai restaurar você, aleluia. Só quem crê nisso dá glória a Deus, aleluia. Louva o nome do Senhor, adore a Ele nessa hora, adore a Ele, aleluia. Diga assim, ó: sobre a minha vida, eu expulso todo o espírito de enfermidade. Mas fala com fé, meu irmão, fala com fé. Diga assim: sobre a minha vida, eu expulso todo o espírito de pobreza, aleluia. Sobre a minha casa, diga: eu expulso todo o espírito de morte, aleluia. Ora, Maiê. Ministério de louvor, adore ao Senhor nessa hora, e você fica clamando aí, busca a presença de Deus, porque nas regiões celestiais, batalhas já estão sendo travadas, aleluia. Convido o ministério da oração, os pastores, presbíteros, para estar orando juntamente com você, e você comece a orar, comece a clamar, é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, coloca diante de Deus a tua necessidade nessa hora, não perca essa oportunidade. Deus abriu uma porta para restaurar